Então, muito bom dia a todos. É com prazer que estou mais uma vez aqui em Ponte Lima e ainda por cima para falarmos sobre o Portugal que faz, aquele Portugal que está longe dos grandes centros da decisão política, mas que contribui de uma forma muito positiva para a riqueza do país em vários setores. O Portugal que faz é uma iniciativa conjunta do Grupo Global Média e do Novo Banco, com o objetivo de conhecer os desafios que as empresas estão a enfrentar, bem como as necessidades próprias de cada região. Como está à vista de todos, a situação pandémica está a causar danos demolidores, não só ao nível da saúde, mas também económicos. É neste enquadramento que as empresas têm de enfrentar os problemas e transformá-los em oportunidades. É a esta altura de todos estarem unidos, por isso o tecido empresarial tem de encontrar soluções junto dos parceiros, seja de empresas ou de outros setores ou instituições financeiras. Temos de estar preparados para uma recuperação lenta e gradual, em que, para além das empresas, o Estado terá um papel primordial. Conseguiremos sair desta crise se o Estado der os estímulos certos à atividade económica. A chamada bazuca de milhares de milhões de euros da União Europeia é uma oportunidade que não podemos desperdiçar. Apesar da grande incerteza, é necessário encontrar um caminho e traçar estratégias. Claro está que a pandemia tem consequências ao nível da produção, dos mercados e do emprego, e que é diferente de região para região. Assim, para cada situação, teremos de ter respostas diferentes e adequadas. É a pensar assim que teremos um futuro assegurado para as empresas e também para as famílias. Nesse sentido, o Grupo Global Média e o Novo Banco estão a fazer um roadshow pelo país para dar voz aos empresários e não só de cada região. Sabemos que Viana do Castelo é um dos distritos mais dinâmicos do país, com setores de atividades muito diversos, tem empresas ligadas aos setores tradicionais, mas também empresas ligadas à inovação. É preciso contar com a inovação e a investigação para acrescentarmos competitividade nas mais variadas áreas. Claro está que a pandemia vem mudar muitas destas empresas e uma das prioridades é continuar a assegurar o emprego a centenas de milhares de trabalhadores e a manter, dentro do possível, a sua saúde financeira. O setor financeiro terá um papel crucial para fazer funcionar as empresas, principalmente na ajuda que poderá dar aos investimentos previstos à manutenção do equilíbrio financeiro das empresas. Já o estão a fazer com as moratórias e continuarão a fazê-lo conforme as necessidades de capital das empresas e das regiões. Muito obrigado e agora dou a palavra ao Dr. António Ramalho, CEO do Novo Banco. António José Gouveia, muito obrigado por mais esta sessão, a todos os meus colegas de painel com quem irei falar a pouco e pouco. Gostava de dizer duas ou três coisas muito simples neste início. Primeiro, julgo que este é o 12º iniciativa do Portugal que faz, que conjuntamente com o nosso parceiro Global Media desenvolvemos no sentido de assegurar um roadshow, como lhe chamamos, de divulgação e de percepção daquilo que eram os desafios da pandemia. 12, não terminaremos por aqui, daqui a uns tempos estaremos outra vez com toda esta equipe que organiza e produz esta sessão em Viseu, mas de alguma maneira estas 12 sessões levam-me a fazer uma reflexão particularmente curiosa. É que de alguma maneira esta dúzia de edições tiveram em si um particular original que eu gostava de referir. Primeiro, porque tudo isto foi feito num período de confinamento, mas, no entanto, nunca deixou de estar no terreno. Esteve no terreno em soluções híbridas, como aquela que teremos hoje, porque o meu colega Carlos Andrade está em Lisboa, mas permitiu continuar a assegurar que mesmo nos períodos mais duros do confinamento e sempre em proteção clara de todas as condições sanitárias e de saúde necessárias, há funções essenciais que devem ser sempre desenvolvidas e algumas delas têm caráter económico e só se podem ver no local. E essa é a primeira das características que eu gostava de chamar a atenção. A segunda
característica deste roadshow é que, ao contrário de um roadshow, que por definição, estas palavras inglesas têm sempre definições curiosas, que no fundo são o espetáculo da promoção de qualquer coisa, este roadshow não visou nem ensinar, nem promover. Procurou, sobretudo, vir ouvir, entender, perceber aquilo que uma crise que iniciou-se global, imprevisível e idêntica para todos, se tornou numa crise também cuja assimetria das suas consequências é de uma evidência total para todos nós, o que obriga a que região, setor e cada uma das empresas perceba os efeitos assimétricos que essa crise veio trazer. O terceiro ponto é porque, numa altura de assimetria e de problemas individuais, nós procuramos privilegiar a solidariedade das associações empresariais, das organizações coletivas de produção, de formas, digamos assim, de ver conjuntamente um problema, porque sabemos que, sendo assimétricas as consequências da crise, só uma solução de caráter generalizado e inclusivo pode servir o país. O quarto ponto é que, conjuntamente com o nosso parceiro Global Media, começámos por apostar primeiro nas redes sociais e depois promover no papel e nos meios tradicionais. E, portanto, estamos hoje a fazer no Facebook primeiro e só depois é que faremos, digamos assim, esta transmissão para os meios tradicionais. É um bocadinho a inversão dos princípios. Normalmente começa-se sempre nos meios de comunicação e o resto depois acaba por surgir, digamos assim, consequência delas. E, finalmente, eu gostava de dizer que talvez o ponto mais original de toda esta iniciativa é o facto de nós não termos preferido não aqueles que sabem, mas aqueles que fazem. Não aqueles que entendem e discutem, mas aqueles que, no concreto, são obrigados todos os dias a resolver os problemas. E nesta 12ª sessão estamos exatamente numa situação como esta no Alto Minho, que, sendo um setor particularmente diversificado, é um setor que vai permitir seguramente uma análise da setorização dos problemas, mas tendo sempre uma base regional. Foram interessantes os últimos 10 anos desta região, porque houve um percurso de internacionalização da economia global para a economia portuguesa e tivemos, digamos, uma aceleração dessa internacionalização nesta região do Alto Minho. Primeiro com uma criação de empresas muito acima da média nacional, 25% acima da média nacional, com um investimento empresarial que se situou quase no dobro daquilo que era o investimento empresarial, o crescimento do investimento empresarial na média do país, com o crescimento das exportações em mais de 75% nos últimos 10 anos e com o ganho da intensidade exportadora desta parcela do PIB nacional, que no fundo é 1,7% do PIB nacional, que passou a ser superior a 50%. E com, naturalmente, o reflexo disto em emprego ou em não desemprego, o reflexo disto em crescimento económico. É verdade que ainda não tínhamos passado à fase da distribuição desse rendimento, porque continuamos a ter aqui um rendimento inferior à média. Nem conseguimos resolver aqui o problema da atratividade demográfica que se verifica também na região. Nem mesmo conseguimos assegurar, dentro dos quadros e múltiplos de inovação, aquilo que seria, digamos assim, um nível de licenciados idêntico àquilo que esperaríamos, digamos assim, deste crescimento de valor acrescentado. Mas, claramente, aumentámos as prestações, tornámos as prestações mais eficazes e vemos que muito disto se verificou através de uma integração de caráter regional entre a Galiza e o norte do Minho. Isto é, fomos capazes de aqui, a despeito de não termos aumentado a dependência dos 4 maiores importadores e locais de destino, a verdade é que beneficiámos muito desta relação e a integração ao nível do comércio e da atividade com Espanha acelerou de uma forma clara. O que prova que também as motivações regionais dos enquadramentos ou macro-regionais dos enquadramentos ibéricos são algo que deve ser extraordinariamente analisado. Ora, tudo isto, enfim, o Carlos Andrade seguramente terá a oportunidade de falar disso. E por isso, para nós, é um grande prazer estarmos aqui para poder discutir este assunto com todos aqueles que podem, de alguma maneira, demonstrar aquilo que fazem.
o Luís Cheia como presidente da CEVAL aqui e as suas características, o Carlos Rodrigues como presidente do Politécnico de Viana do Castelo, porque nós temos também tido cada vez mais esta integração coletiva entre os valores da execução e os valores da reflexão universitária ou politécnica, o Armando Fontainhas na Cooperativa Regional de Monção, e bem tivemos, digamos assim, de evolução de todas as estruturas, inclusivamente da estrutura do vinho, e o Portela Rosa aqui como fundador da Viana Pesca, da Cooperativa de Produtores de Viana do Castelo, que num setor diversificado vão-nos permitir seguramente ouvirmos muitos dos problemas que surgem. Foram aqui referidos dois. Nos têm acompanhado desde abril, quando começámos esta nossa aventura. Um que tem a ver com a moratória e os problemas que isso tem a ver, porque a moratória foi uma resposta bancária muito eficaz em relação àquilo que eram os problemas imediatos dos gestores portugueses, que assim conseguiram ganhar a sua dimensão natural para se concentrarem no seu negócio e não concentrarem-se no serviço da dívida. Mas foi também referido aqui, com razão, uma outra moratória que tem que ser contornada, que é a moratória das decisões de investimento. Naturalmente, durante este período todo, é difícil pedir aos empresários, na imprevisibilidade do futuro, que tomem as decisões mais adequadas. E daí depende muito daquilo que seja a nossa capacidade de futuro. Foi aqui, António, já que você falou, e muito bem, sobre o problema da bazuca, para dizer que investimento público sem investimento privado acaba em despesa, e investimento privado sem investimento público é, neste momento, uma utopia. E por isso esta conjugação esforçada de sermos capazes de executar em tão pouco tempo um plano tão equivalente é relevante. E queria acabar hoje, excepcionalmente, porque eu falo até normalmente menos, porque estamos cá para ouvir, não estamos cá para falar, mas dando nota de dois fatores que, como português, são importantes de sublinhar. O primeiro fator é que hoje aconteceram duas coisas importantes. Até, vamos lá dizer, aconteceram dia 21, porque é sempre mais interessante dizer que foi no dia 21 do ano de 21, fica sempre mais bonito do que dizer que é no dia 22 de abril, que já ninguém se vai lembrar. Mas dia 21 fica para a nossa memória. Por dois motivos. Primeiro, porque entregámos este projeto de planeamento, de investimento rápido que temos que executar. Não é o planeamento que vai resolver o nosso problema, vai ser a capacidade da sua execução. E eu acho que houve um tempo para a discussão, vai haver um tempo para a execução. Sempre fomos bons a discutir, está para provar que somos bons a executar. E, portanto, isso é um bom ponto, porque fomos dos primeiros países, se não o primeiro país a entregar um plano consistente, e isso é uma vantagem competitiva do ponto de vista da estrutura. Mas eu, muito excepcionalmente, queria falar de um segundo ponto, que conjuntamente com este é particularmente relevante. É que ontem mesmo, a Caixa Geral de Depósitos, que é um concorrente meu, como todos sabem, foi sinalizada como se libertando daquilo que foi controle por parte da Direção-Geral de Concorrência daquilo que eram as limitações que a estabilidade do sistema financeiro teve que suportar. Pensando que não, estes dois factos juntos são muito mais importantes do que parecem, porque representam na prática que nós voltamos a olhar para a Europa hoje mesmo da forma normal. Isto é, que a Europa não está cá para nos controlar os desvarios do passado e os problemas que temos que resolver, está cá para nos apoiar naquilo que são os projetos essenciais. Como a nós, Novo Banco, ainda nos falta um ano para conseguirmos o mesmo desiderato, que esperemos que também seja por estas datas, naturalmente vimos com muito gosto um concorrente nosso conseguir sinalizar desta forma aquilo que é importante. A Europa é um aspecto e um local de grande conciliação de interesses, de grande convergência de objetivos, e é bom que seja isto e não apenas uma ajuda que de vez em quando somos capazes e necessários a chamar em momentos particularmente mais difíceis. Com esta exceção, que o António não se importa que eu faça às nossas apresentações, eu gostaria agora de passar um bocadinho ao Carlos Andrade, porque o modelo que normalmente nós temos é ouvir um bocadinho a visão que nós temos da região, eu hoje até já avancei um bocadinho sobre ele, ouvir o nosso Chief Economist, que é o Carlos Andrade, e de alguma maneira isso abrir depois a capacidade do debate orientado. Carlos, você sempre em Lisboa e eu sempre no terreno, isto não é por maldade, porque você gostaria seguramente de estar cá, mas mantendo este princípio híbrido, gostaria que pudesse dar uma visão sobre aquilo que são os principais highlights da região do Minho e dos desafios que se colocam neste momento de fim de pandemia. Muito bom dia a todos. Eu vou fazer aqui uma partilha de uma apresentação e serei muito breve. Estamos a falar, então, na região do Alto Minho, de uma região com peso de 1,7%
na economia portuguesa, um PIB per capita ligeiramente abaixo dos 78% da média nacional e uma característica importante que é um peso da indústria no VAB da região que é claramente superior à média nacional também. E de facto, aqui conseguimos ver que, olhando para o volume, a estrutura do volume de negócios das empresas, a indústria transformadora e o comércio dominam o volume de negócios das empresas. Dois setores aqui com impactos diferentes da pandemia, obviamente o comércio mais penalizado pelas restrições da pandemia e aqui no caso desta região do Alto Minho, duplamente penalizada também, perdendo aqui temporariamente uma fonte de procura importante dos turistas oriundos da Galiza, e aqui começa a haver também a ser evidente esta relação importante transfronteiriça, mas um peso da indústria transformadora de 43% no volume de negócios, sendo a indústria um setor que, depois do impacto negativo inicial, tem tido um desempenho bem mais positivo do que o setor dos serviços. E se olharmos dentro da indústria transformadora, obviamente temos aqui uma expressão muito importante do cluster automóvel, também aqui em parte ligado também aqui à economia, se quisermos esta região alargada do Alto Minho e da Galiza, aqui uma interligação importante também com expressão neste setor, mas, enfim, tirando o setor automóvel, vemos aí também alguma diversificação setorial importante, quer na metalomecânica, mesmo considerando aqui o setor alimentar e bebidas, também com alguma expressão, obviamente também a partir dos ativos importantes, da qualidade importante que a região tem para oferecer neste setor, entre outros setores. Esta expressão do cluster automóvel, evidentemente, depois traduz-se aqui numa intensidade exportadora também acima da média nacional, por parte das empresas da região, e isto é importante. A região do Alto Minho é uma região que dá um contributo positivo para as contas externas portuguesas ao nível da balança de bens e obviamente, a partir deste peso da indústria que é importante. Falamos de bens, mas devemos falar também de serviços, e até à pandemia nós conseguimos ver aqui do lado esquerdo um desempenho extremamente positivo da atividade do turismo na região, e vemos que, enfim, 61% das dormidas em alojamentos turísticos com origem no mercado nacional, e, portanto, uma expressão que é importante também da procura externa e, obviamente, em particular de Espanha. Mas eu diria que há aqui um potencial de desenvolvimento grande ao nível do turismo na região, inclusive aproveitando o que se perspectivam como novas tendências do turismo no mundo pós-pandemia, de um turismo de menor densidade, de uma maior preocupação com um turismo de natureza e com aspectos ligados a preocupações com sustentabilidade, e, mais uma vez, tendo em conta os excelentes ativos que a região tem para oferecer neste domínio, vemos aqui um potencial importante a explorar. Do ponto de vista de desafios, há um desafio que é inescapável, a questão da demografia adversa, e é uma região, estamos a falar de uma região com uma população ligeiramente mais envelhecida que a população nacional, e onde se notam alguns problemas de escassez de mão de obra e mão de obra qualificada para algumas empresas. Outra questão que é importante ao nível de uma estrutura empresarial muito atomizada, 97% de microempresas, mais de 99% de pequenas e microempresas, e isto é uma restrição à capacidade competitiva das empresas, à sua capacidade de chegar a mercados e, portanto, isto é um desafio também comum à generalidade das regiões, mas aqui é evidente também este desafio de ganhar escala enfim, da associação de empresas para chegar aos mercados em condições mais competitivas é extremamente importante. Obviamente que, conjunturalmente, vamos ter aqui o desafio da saída
das moratórias e de outras medidas de apoio ao rendimento de emprego e à atividade das empresas ao longo deste ano, teremos depois, obviamente, um foco grande nos projetos e nos objetivos do Plano de Recuperação e Resiliência e também dos fundos europeus, no Portugal 2030, e aqui será importante, enfim, temos aqui várias questões, teremos também aqui algum projeto potencialmente mais polémico ligado à exploração do lítio, mas acredito que o foco central estará na utilização dos fundos ao nível do investimento em infraestruturas. Aqui seria muito importante que, por exemplo, falando em infraestruturas rodoviárias, ferroviárias, portuárias e outras, que será fundamental potenciar a capacidade exportadora do Alto Minho que existe e que deverá ser potenciada. Mais genericamente, nós temos apresentado aqui desafios de uma economia pós-pandemia. É já uma ideia feita, mas é verdadeira, que a pandemia não veio necessariamente trazer coisas novas, mas veio acelerar tendências que vinham de trás e acelerar de uma forma muito evidente, e estas alterações trazem desafios também para as empresas no nível do seu ajustamento a uma nova economia. Eu destacaria aqui, por exemplo, a ideia de passarmos de cadeias de fornecimento, cadeias de valor de base mais global e mais centralizadas para cadeias de base mais regional ou local, e isto traduz-se num objetivo, por exemplo, de reindustrialização, de investimento em capacidade produtiva industrial na Europa. Isso está presente nos objetivos do Fundo de Recuperação Europeu e no nosso Plano de Recuperação e Resiliência, e, portanto, esse será um desafio que se coloca também, muito em particular, à região do Alto Minho. Temos questões como a valorização da sustentabilidade. Isso traz, por exemplo, também impactos para o turismo e, portanto, aqui na versão inicial do PRR fazia um pouco a impressão estar menos presente o turismo, porque é também uma questão de resiliência da economia, é também uma questão de investimento em sustentabilidade. As novas tendências do turismo obrigam a esse investimento, e será o Alto Minho uma região onde esta atenção a estas questões poderá também ser potenciada, e obviamente desafios como o maior peso da economia digital, a questão de alterações na mobilidade, obviamente muito importantes numa região onde o setor automóvel e componentes automóveis está tão presente, tem um peso tão elevado. Enfim, alguns exemplos do que serão tendências que obrigarão aqui a algum esforço de ajustamento. E eram estas ideias. Obrigado. Carlos, obrigado. António José Gouveia, só uma nota muito simples, que é dizermos que, objetivamente, o nosso objetivo é ouvir agora as pessoas, de alguma maneira, digamos assim, dar o espaço de palco a quem, de alguma maneira, fazendo, pode, de alguma maneira, converter este conceito. O nosso objetivo, conjuntamente com a Global Media, é virmos depois a encerrar com uma organização de um seminário de caráter global que nos permita tirar um pouco das ilações, antes ainda do verão, daquilo que foi esta reflexão profunda que foi feita. Envolveu mais de 50 associações locais, profissionais, setoriais, que de alguma maneira nos podem contribuir de uma forma decisiva para, ouvindo quem faz, sabermos melhor o que devemos fazer. Obrigado. Sim, senhora. Vamos já começar o debate. Eu começava com Luís Ceia e perguntar-lhe, em relação à questão das exportações, em que a região teve um aumento significativo, mas ainda longe daquilo que se pretende para uma região que se quer desenvolvida. Eu pergunto qual é a estratégia, digamos, da região nesse aspecto. Bom dia. Antes de mais, agradecer portanto, o convite e felicitar o Novo Banco e a Global Media por esta iniciativa, que de facto é aproximar o país de quem faz. Portanto, e acho que o slogan está muito bem conseguido. E também, de facto, a descrição que fizeram está excelente, portanto, retrata muito bem aquilo que é a realidade do território, portanto, trabalho de casa, se assim se pode dizer, muito bem feito. Aliás, outra coisa que também não esperava. Eu diria que, de facto, nós temos, a região tem evoluído, e aliás os números demonstram isso mesmo. Nos últimos anos nós chegámos a uma taxa de cobertura, antes da pandemia, de cerca de 142% das exportações, ou seja, portanto, não é por nós que Portugal é deficitário na sua balança de transações, nomeadamente nos bens, portanto temos um superávit de 40 e tal %.
E isto é consequência do investimento que vem sendo feito há vários anos. Portanto, obviamente que não é ainda o patamar que desejamos, porque o ótimo é inimigo do bom, mas eu penso que os números demonstram, e para isso eles servem, obviamente, temos feito um caminho assinalável, portanto, no território, que é demonstrado precisamente por essa taxa de cobertura, que é de 142%, que está muito acima do que é aquilo que é a média nacional. Portanto, o que eu perguntava também era se acha que poderá haver outros setores que se poderão virar para a exportação, para além daqueles que foram falados nesta apresentação. Portanto, obviamente que o turismo, portanto, os serviços, mas também o comércio tem aqui um fator importante. Nós temos aqui dinâmicas muito próximas em regiões raianas, nomeadamente Valença, portanto, será talvez o maior centro comercial ao ar livre do país, pela história que tem, pela tradição. E, obviamente, nós não nos podemos esquecer da proximidade aqui de 1,5 milhão de habitantes a cerca de 1 hora, portanto, e temos aqui 2 zonas, portanto, de densidade geográfica assinalável, quer a cidade de Tui, quer depois Vigo, portanto, que é uma das maiores cidades de Espanha, portanto, estão aqui a 30 minutos, portanto, da fronteira, se assim se pode dizer. Mas apontaríamos também, como foi ali referido, no turismo, portanto, e os números começam a demonstrar, foi pena, pronto, mas isso temos que nos queixar todos e não há outro remédio, é avançar o que aconteceu, mas temos condições criadas e estamos aqui numa região, neste caso o Concelho de Ponte Lima, que é uma região de excelência, portanto, pela oferta já muito diversificada e da excelência que tem, mas é este caminho que nós estamos a fazer e, de facto, potenciar toda esta proximidade, que eu julgo que nós temos ainda muitos visitantes, segundo a designação, não são turistas, portanto terão que pernoitar uma noite, mas nós temos essa capacidade porque temos, obviamente, aqui muitos vizinhos galegos que vêm cá hoje em dia apenas num percurso, talvez de um dia, portanto, em que vêm almoçar, fazem as suas compras e regressam, mas temos aqui um desafio, se calhar, de fazer com que eles pernoitem e aí vamos aumentar consideravelmente aquilo que são os nossos números também de exportação, portanto, e do que é que são o número de turistas, portanto, que tivemos no território. Armando Fontainhas, eu perguntava-lhe exatamente em relação às exportações, como é evidente, a sua área também está aqui e tem a sua influência. Mas, de qualquer forma, no cabaz total ainda tem pouca influência. Sim, antes de mais quero agradecer o convite ao novo banco. Sim, na área da adega de Monção a exportação ainda é relativamente pequena, temos taxas de crescimento interessantes. Eu digo no vinho verde, no global. O vinho verde já está, o vinho verde como um todo já exporta mais de 50%. Já tem uma componente exportadora muito grande. Nós, particularmente na sub-região de Monção e Melgaço, e nós, a Adega Cooperativa Regional de Monção, exportámos menos. Porquê? Porque tivemos durante muitos anos muito vocacionados para o mercado interno, principalmente pela grande presença que temos nos restaurantes em Portugal, e descurámos, se calhar, um bocadinho a exportação. É um processo que está a ser muito mais apoiado e muito mais conseguido nos últimos anos. Nós estamos a exportar neste momento para 36 países, mas ainda pouco. Comparativamente às nossas vendas, a exportação está a rondar os 20%, que ainda é pouco para a adega de Monção. Mas estamos a crescer, mesmo ano passado que foi um ano de crise, em que perdemos alguma faturação no global, no mercado da exportação crescemos 4%, e penso que o futuro é exportar cada vez mais e cada vez para novas geografias, aproveitando a notoriedade do vinho verde, a notoriedade da casta alvarinha, que é o vinho alvarinho e a casta alvarinho são conhecidas e reconhecidas internacionalmente, e é um fator que nós estamos a aproveitar, principalmente nos mercados dos Estados Unidos da América e do Canadá, e nos Estados Unidos com resultados, penso eu, muito bons, com projetos novos. E acho que é o caminho que temos que seguir. Ir aumentando paulatinamente, não é fácil porque os nossos vinhos são ligeiramente mais caros que o segmento normal dos vinhos verdes, mas eu penso que é o futuro, exportar cada vez mais e cada vez a um preço mais remuneratório. Há aqui uma questão que tem a ver com a crise pandémica, que é o confinamento dos restaurantes, que afetou bastante o setor do vinho, principalmente aqueles que tinham um peso da Horeca na sua componente. A adega de Monção foi afetada? Fomos bastante afetados. Se pensarmos, a adega de Monção tem uma cota no canal Horeca que ronda os 40%, por isso, ao termos os restaurantes que representam 40% das nossas vendas fechados, fomos obviamente muito afetados. Conseguimos, no canal off-trade, melhorar as vendas, mas ainda assim tivemos uma quebra de vendas no ano passado a rondar os 12% no global, mesmo contando o aumento das exportações. Sempre que nos meses em que os restaurantes estiveram fechados, e mesmo este ano em janeiro, com os restaurantes fechados, nós notámos uma quebra de vendas significativa. Quando os restaurantes abrem, quando temos mais turistas, nós claro que melhoramos os nossos números.
Estamos otimistas, o mês de abril está a correr muito bem, também foi o pior mês que tivemos o ano passado. Neste momento estamos com vendas muito boas, comparativamente com o ano passado, temos mais do dobro da faturação do ano, no mês de abril do ano passado todo. Estamos otimistas e acho que é o que temos que fazer, é apostar em novos mercados, exportar cada vez mais e no mercado nacional esperar. Temos que ser resilientes, temos que esperar um bocadinho, porque mal deixamos mais pessoas vacinadas, mal seja possível voltarmos a ir todos aos restaurantes, estar com amigos, consumir vinhos, aí sim conseguimos vender mais vinho, e essencialmente vinhos com segmentos de mercado de preço mais elevado, que é mais remuneratório para os nossos cooperantes. E com a recuperação do turismo, isso também será Claro, um dos fatores positivos, digamos, para o consumo. Não é? O turismo para nós é fundamental, se pensarmos que vem milhões de pessoas todos os anos a Portugal que, ao deslocarem-se aos restaurantes, veem os nossos vinhos. A nossa marca Muralha está em todos os restaurantes em Portugal, é consumida por imensos turistas. O facto de eles não virem é uma fatia enorme de pessoas que não vêm. Um caso que, para nós, na Raia Minhota, em Monção e Melgaço, nos preocupa imenso e é um impedimento brutal ao consumo, o fecho das fronteiras. É que nós, na Raia, a fronteira não é uma fronteira de ir apanhar um avião, de nos deslocarmos para um país longínquo. Na Raia Minhota, a fronteira é o nosso dia-a-dia. É como uma pessoa de Lisboa não poder ir a Cascais. Os decisores públicos pensam que a fronteira é uma fronteira física, muito vincada pelo Estado Novo. Mas não, a fronteira, para nós, é o dia-a-dia. Nós temos pessoas em Monção, que vivem em Monção e trabalham do outro lado em Salvaterra, como pessoas que vivem em Salvaterra e trabalham em Monção, como casais, que um trabalha de cada lado do rio. E isso, a fronteira para nós, não é uma fronteira física já. Desde que não há fronteiras, desde que estamos na União Europeia, a fronteira para nós deixou de existir. E hoje em dia, estarmos fechados, termos as fronteiras fechadas, é um entrave muito grande ao consumo dos vinhos, ao consumo de todos os produtos que produzimos, um entrave muito grande às lojas, ao comércio local de Monção, de Valença, de Melgaço, um entrave ao consumo dos nossos produtos. A fronteira para nós é um grande entrave e que tem que ser resolvido a curto prazo. Não se calhar a abertura global de fronteiras, a abertura de fronteiras externas de aeroportos para alguns países em que há problemas, mas na Raia a fronteira é uma realidade diferente da realidade da fronteira para o resto do país. Nós temos um regime dentro da comunidade, que é o regime dos trabalhadores transfronteiriços, que neste momento o centralismo de Lisboa nos tirou. Nós precisamos da fronteira. Nós temos que ter a fronteira aberta. Dr. Carlos Rodrigues, eu perguntava-lhe em relação à questão da mão de obra, uma vez que também presida um instituto que também contribui para isso, eu perguntava-lhe se há necessidade de mão de obra qualificada nesta região e se, no fundo, o Instituto Politécnico tem feito esse papel, não é? Muito bom dia, obrigado também pelo convite. Relativamente às necessidades de formação, a apresentação que foi feita é ilustrativa sobre isso, ou seja, tem havido um desenvolvimento empresarial grande na região do Alto Minho, de uma forma geral, e cada vez mais essas empresas que se vêm assediando no território necessitam de mão de obra cada vez mais qualificada. Não é? Obviamente que isto, e ainda bem que assim foi, a evolução, digamos, do desenvolvimento e, do desenvolvimento das empresas e da fixação de empresas e de capital externo e estrangeiro que tem chegado ao território, nós não o podemos acompanhar todo porque a demanda é bastante grande. Agora, aquilo que temos tido sempre muita preocupação é ver que necessidades há no território e adaptar as nossas formações, que são várias e diversas, às necessidades. Eu posso lhe dar, por exemplo, 2 exemplos, só a título de exemplo, porque, digamos, a adaptação às necessidades é contínua. Certo? Mas, por exemplo, vou-lhe dar 2 exemplos. No próximo ano letivo vão abrir duas formações que foram pedidas por empresas. Havia uma empresa que eu posso dizer, é conhecido, não vou aqui entrar em divulgação de informação que não seja já conhecida, por isso é que estou à vontade para o fazer, mas vai-se fixar no território uma empresa de biotecnologia que vai produzir vacinas Covid, não é? E que efetivamente não tinha mão de obra qualificada, falou connosco e nós, com eles,
obviamente que não é só por eles, é também para todo um setor, não é? Com eles desenvolvemos já, e está para aprovação, um curso relativamente breve, são cursos de 2 anos, para dar resposta a essa necessidade. Outra formação, que também foi por solicitação de uma empresa e de um setor, que tem que ver, por exemplo, com a formação ao nível daquilo que são as necessidades de empresas que trabalham com energias de potência, de média potência e alta potência, não é? Essas, para além de toda, mais uma vez, e repetindo-me, digamos, da nossa preocupação e da nossa atenção a acompanharmos aquilo que são as necessidades das empresas e ir adaptando não só as formações, mas reformulando muitas vezes as formações às necessidades também, porque isto digamos que a evolução das necessidades, das demandas por parte daquilo que são as competências, evolui todos os dias, não é? E nós, uma formação que há 10 anos podia estar adequada para um determinado setor, atualmente está completamente desatualizada. E é essa atualização que nós fazemos em contínuo que nos permite dizer que, tanto quanto nos é possível, darmos resposta digamos que à necessidade que estas empresas têm neste momento e que cada vez vão ter mais, porque o potencial de crescimento e de valorização, de acréscimo de valor à produção das empresas sediadas vai ter que ter inerente o aumento das competências da sua mão de obra. Não é? Outra coisa que poderemos fazer, e estamos disponíveis para fazer também, é a própria requalificação daquilo que são os ativos das empresas. Não é? Porque vai ser necessário, porque, digamos, as dinâmicas da inovação, de novos conhecimentos, das tecnologias é tão grande que os ativos que as empresas têm facilmente ficam com alguma desatualização, não é? E têm que fazer essa desatualização e nós estamos disponíveis para o fazer. Não é? É assim, Dr. Luís Ceia? É verdade. Portanto, estas dinâmicas são muito rápidas. Hoje as coisas são de muito curto prazo e a verdade é que as empresas, como o professor muito bem disse, portanto, têm necessidades muito imediatas, emergentes, e tem que haver essa capacidade de resposta, dessa requalificação que todos nós precisamos. Aliás, adivinha-se com o processo da digitalização que isso venha a acontecer e teremos que o fazer, digamos, em carga, mas eu diria que neste momento já temos aqui oportunidades muito pontuais, e este exemplo da fábrica de vacinas é um exemplo, portanto, muito específico, que demonstra precisamente esta capacidade que as empresas têm de recorrer, portanto, a novas adaptações, nomeadamente à sua requalificação dos recursos humanos, e a capacidade que as instituições têm de ter as portas abertas, portanto, para responder também às necessidades das empresas. Portanto, está aqui um bom exemplo daquilo que se pode e deve fazer. E a falta de mão de obra qualificada e não qualificada, como é que está a região nesse aspecto? Pois a região, até há bem pouco tempo, estamos a falar sempre dos dados antes da pandemia, tinha praticamente um desemprego, portanto, técnico, portanto, ou seja, era residual. Portanto, havia já, aliás, muita gente que... Nós recebemos aqui muita gente de outros continentes, nomeadamente da Ásia, portanto, e particularmente na zona do Minho, portanto, do Val do Minho, verifica-se isso. Portanto, havia já uma carência enorme de mão de obra qualificada, portanto, essencialmente qualificada. Houve aqui o recurso, e o fronteiriço também tem, para além de outras, essa vantagem, também permitiu a algumas empresas, nomeadamente do setor automóvel, incorporar mão de obra especializada também do lado de Espanha. Portanto, veio enriquecer, portanto, isto foi um processo que é um processo de diálise, portanto, tem aqui de osmose entre os dois lados, portanto, e obviamente ganhamos também aqui desta forma esta aposta das empresas se posicionarem deste lado, mas também poderem beneficiar de alguma maneira de mão de obra diferente da que temos aqui, que existe no outro lado e que nós vamos construindo lentamente. E aliás hoje, aquilo que era um fator na altura de escolha do território para a fixação das empresas, que foi a oferta dos parques empresariais, e portanto nós temos neste momento cerca de 25 áreas de acolhimento empresarial, corresponde a qualquer coisa como 700 campos de futebol, só para terem uma ideia daquilo que foi o trabalho feito para ter aqueles números que há bocado aqui foram evidenciados. Mas se a primeira escolha, na altura, tinha a ver com a questão da proximidade a Vigo, nomeadamente à fábrica do Grupo PSA, e tinha a ver, acima de tudo, também com a oferta do terreno e muito com a capacidade e a inteligência que os autarcas e os outros intervenientes do território tiveram, porque foram muito rápidos e velozes no sentido de serem bons embaixadores do território e fixar essas empresas, mas inicialmente um fator, que não podemos escondê-lo, era de facto poderem beneficiar de mão de obra, portanto, a preços mais baixos e eventualmente também apoios e subsídios, portanto, que eram obtidos, portanto, a fundo perdido. Hoje a realidade já não é essa. Portanto, hoje conversa com os empresários do setor
esse já não é um fator que os faz vir para cá. Pelo contrário, portanto, é precisamente a qualificação das pessoas, o sermos, portanto, um povo, digamos, ordeiro. Portanto, aliás, não temos grande carga sindical, portanto, vale o que vale, mas temos alguma estabilidade também do ponto de vista daquilo que é o relacionamento portanto, dos colaboradores com as empresas. Portanto, isso hoje é um fator diferenciador pela positiva. Portanto, isto mudou muito ao longo destes anos por força destas dinâmicas todas que foram criadas tanto no território. Portela Rosa, as pescas também têm falta de mão de obra aqui na região? Obrigado, bom dia a todos e obrigado pela iniciativa. Efetivamente, Portugal que faz, penso que foi um lema muito bem escolhido. Relativamente ao setor das pescas, nós atravessamos imensas dificuldades em termos de pessoal. Com esta agravante, a média de idade dos armadores da pesca artesanal está a chegar muito perto dos 55 e temos notado uma falta de interesse da parte jovem. E isso é um drama. Eu tenho falado com a Sra. Secretária de Estado, ela acabou de tomar uma iniciativa de criar uma comissão para analisar este processo e creio que poderemos ter aí algumas iniciativas que poderão, de facto, atrair mais jovens para a pesca. E esse é um drama, já não diria até nacional, mas um drama europeu, não é? Outrora havia pescadores portugueses que iam pescar para a Espanha, para a França e para a Alemanha. Neste momento estamos a ter o mesmo problema que os outros têm. Estamos a socorrer-nos de muitos imigrantes, nomeadamente da Indonésia, e neste momento estão-se a desenrolar algumas iniciativas administrativas para possibilitar o embarque destes homens na pesca. E já temos também, nomeadamente na pesca longínqua, para lhes dar uma ideia, nós temos cerca de 20 embarcações na cooperativa, é uma cooperativa que tem cerca de 530 associados, e temos vários barcos que pescam no Pacífico, no Índico, no Atlântico Sul, no Atlântico Norte. Temos até um barco que descarrega na Nova Zelândia, para ter uma ideia desta área toda de abrangência onde estamos envolvidos. Este é o drama principal, efetivamente, é a falta de atratividade do setor à pesca, e tem que haver ali algumas iniciativas governamentais para facilitar, quer criar condições de vida a bordo, quer condições de segurança no posto de trabalho e quer condições, sobretudo, de segurança de vida a bordo. Portanto, há aqui alguns trabalhos a desenvolver, e nomeadamente uma das questões, eu creio que foi em 1997, que apresentei uma proposta do regime jurídico para a pesca, quer ao Governo e quer aos grupos parlamentares, que acabou por ser adotado com algumas alterações, mas ainda hoje não consigo digerir que um dos artigos propunha a segurança de o salário mínimo como base para todos os pescadores. E hoje isso ainda não existe. E quem é que hoje aconselhará algum filho a ir para a pesca quando não sequer tem o salário mínimo garantido? E, portanto, isto é algo que tem que mudar e urgentemente, e espero que esta iniciativa que a Sra. Secretária de Estado está a tomar nos leve a bom porto. E relativamente ao setor e a crise e o problema da pandemia, nós tivemos uma quebra de cerca de 17%, praticamente o dobro do PIB dos 27%, portanto foi algo significativo. Tivemos embarcações paradas, tivemos também a restauração, que era algo que consumia peixe de muita qualidade, juntamente com os vinhos, portanto, ambos sofremos desta fazem uma pandemia. boa combinação. E depois também esta dificuldade desta relação a bordo, esta proximidade do trabalho, e este isolamento não foi fácil, mas conseguimos ultrapassar estas barreiras que não contávamos com elas, mas felizmente as coisas estão a ir no bom sentido. É evidente que houve muitos problemas financeiros. Nós também temos outro drama, que é a falta de apoios para a renovação da frota. A partir de determinada altura, a União Europeia deixou de apoiar a renovação da frota, e temos embarcações com muita idade, 20, 30 anos e 40 anos, que ainda estão a laborar, e estas condições de segurança também não facilitam a entrada de jovens no setor.
Eu perguntava, e estamos a falar há pouco das fronteiras Portugal-Alto Minho e Galiza, digamos. A Galiza é um potentado na área da pesca. De que forma é que esta região faz a sua ligação com a Galiza em termos do setor da pesca? A Galiza, para nós, é importante, são os grandes clientes da nossa pesca. E para lhe dizer que todo o peixe de qualidade é cobiçado pelos compradores espanhóis junto das nossas lotas, o que tem, de certa forma, feito subir ligeiramente o preço e aumentado os rendimentos dos pescadores. Curiosamente, nesta crise, nunca tivemos problemas, bem pelo contrário, foi a compra de marisco, nomeadamente de bivalves portugueses. Como sabe, nós, Portugal, e nomeadamente pelos nossos associados, uma grande parte dos bivalves que pescamos são consumidos aqui na Galiza. E, nomeadamente, até o berbigão, sobretudo o berbigão que sai ali da Ria de Aveiro, é que sustenta, num determinado período, as conserveiras aqui da Galiza para fazer os seus produtos e as suas conservas. Portanto, a Galiza tem sido um elemento importante, de facto, na valorização do pescado nacional. Muito obrigado. Eu perguntava ao Luís Ceia, mudando agora um pouco de assunto, vamos falar do setor bancário e vamos falar das moratórias. Qual é a sua sensação? Acha que vai haver algum desastre depois das moratórias? Vamos lá ver, a situação não é toda agradável, mas também não é nada que não se esperasse. Portanto, estamos perante uma realidade que se vai aproximar nos próximos tempos e, de facto, as empresas estão com problemas nesse sentido de responder, portanto, à questão das moratórias. Urge, de facto, na nossa opinião, tomar medidas, portanto, no sentido de garantir a capitalização das empresas. Portanto, entendemos que o PRR não sei se virá a tempo, portanto, vamos ver se conseguimos acautelar esse gap que pode haver aqui entre a resposta e a solução, se assim se pode dizer. Mas, de facto, é uma preocupação latente que tem sido expressa por colegas meus também a nível nacional, portanto, e que portanto, não é só da região, mas que de facto nos preocupa imenso porque sabemos que, portanto, ainda agora discutimos até realidades diferentes com um colega que gera uma empresa de componentes de automóveis, portanto, dizendo que, por exemplo, a questão do layoff em Espanha que é diferente daqui, ou seja, eles negociam um determinado número de dias de layoff por ano e vão escalando conforme as suas necessidades. Aqui ele tem que ser consecutivo, sob pena de ser considerado redução de tempo de trabalho. Portanto, é preciso limar estas coisas e, se calhar, também vermos os bons exemplos que podemos escolher de todos os lados e adaptá-los também, porque às vezes a solução não passa só por injetar dinheiro, passa também por ter aqui, portanto, outros argumentos, portanto, que tenham a ver, muitas vezes, com a questão da operacionalização e tornar isto, portanto, mais flexível. Portanto, e era um bocadinho este desafio que eu lançava, portanto, à tutela, no sentido de também olhar para outros exemplos e o que se passa noutras realidades, aliás, bem próximas às nossas e que nos podem ajudar bastante. Carlos Rodrigues, esta questão das moratórias, acha que o Governo devia decidir uma moratória maior no tempo? Eu não sou especialmente capacitado para ter digamos que uma opinião formada, avalizada, consistente sobre a matéria. O que me parece é que o Governo, com as moratórias, resolveu um problema do imediato, não é? Que, em boa verdade, se não for suficientemente acautelado, me parece que pode ter em boa verdade, feito um delay no problema. E ele vir-se a manifestar, eventualmente até com mais ênfase, mais tarde, quando essas moratórias forem levantadas. Não é? Mas, com franqueza, com os meus conhecimentos, eu não me sinto capaz de dizer muito mais que isso. Também não gosto, como se costuma dizer, de pôr, trabalhar naquilo que efetivamente não me sinto muito competente para dizer. Armando Fontainhas, e a sua opinião sobre este assunto? Bem, em relação às moratórias, a Adega de Monção, como cooperativa, tem uma situação financeira boa e não tem crédito, por isso não recorreu a qualquer moratória, porque não tem qualquer endividamento bancário. É autossuficiente financeiramente, temos uma estrutura financeira estável e muito sim, boa. Mas eu perguntava em termos globais. Em termos globais, queria lhe dar esta nota porque não sou conhecedor
em sede própria, não é? Do que conheço outros colegas e mesmo de outras atividades, de outras funções que desempenho, eu penso que é preciso cautelar o fim das moratórias. Não sei se para todos os setores, mas pelo menos para alguns setores mais afetados, tem que ser bem pensado, bem estudado pela tutela. Eu não sou um conhecedor do problema, mas acho que deve ser bem acautelado o fim da moratória, porque há setores que se calhar não estão a ser muito afetados e que o fim das moratórias não será crítico, mas haverá outros setores da economia que o fim das moratórias brusco poderá ser catastrófico para algumas empresas. Acho que a tutela aqui terá que ter muita cautela, porque não vale a pena estar agora a não ajudar as empresas e daqui a 2 anos ter que ir ajudar os bancos, porque isto, uma das duas vai acontecer. Acontece com as empresas e também com as famílias. Se a tutela hoje não ajudar e deixarmos cair muitas moratórias, a prazo vamos ter que ajudar a banca. E acho que é preferível ajudar agora as empresas e as famílias do que termos o problema que tivemos na última crise 2 anos depois. Portela Rosa, qual é a sua opinião sobre A minha opinião é a questão das seguinte: eu moratórias? estou envolvido noutra área que também é a construção naval e fazemos sobretudo semi-rígidos, nomeadamente para muitas autoridades, a Marinha Portuguesa, a GNR Portuguesa, a Gendarmerie de Marrocos, enfim, para vários países nós exportamos estas embarcações semi-rígidas. E temos contratos e tudo de facto, com bastantes problemas, porque esta questão da pandemia fez com que nós não pudéssemos cumprir os contratos em termos de prazos de entrega. E acontece que nós recorremos a empréstimos bancários, não é? E, nomeadamente às moratórias, para concretizar estes projetos que alguns são de vários milhões de euros, não é? E exportamos, sobretudo, também para fora da União Europeia. Acontece que há muitos equipamentos que não os conseguimos obter porque as pessoas não conseguem ter os elementos necessários para esses próprios equipamentos. Como sabe, hoje a indústria automóvel atravessa problemas por falta de componentes e nós incorporamos muitos componentes que não existem e há falha no mercado. Acontece que nós, não podendo entregar a tempo e horas as embarcações, não conseguimos, de facto, receber a tempo e horas. E tivemos aqui problemas que resolver e, de facto, as moratórias acabando agora vai ser um drama tremendo, quer para a minha empresa, quer para todas as outras empresas. E nesta área, de facto, da economia azul, como eles chamam, há de facto que refletir um pouco sobre isso e sobre as outras atividades que se desenrolam, nomeadamente, e que têm impacto da economia azul, nomeadamente para além da pesca, para além dos transportes marítimos, também para a construção naval, a atividade portuária e agora este novo desafio das energias renováveis, em que há certamente, quer o lado da investigação, e há dia falávamos aqui com o Politécnico também num debate, esta necessidade de toda a logística que Portugal tem que ter para apoiar todas estas iniciativas das energias renováveis ligadas ao mar. Penso que esses investimentos que são necessários e tudo que se desenrolou até agora, se efetivamente as moratórias falharem, vai haver problemas, vai haver seriamente problemas e vamos cortar a hipótese de todas estas iniciativas caírem por terra e o futuro e o desenvolvimento que todos nós esperamos não vai acontecer se de facto não houver iniciativas governamentais que olhem para estas situações. Dr. António Ramalho, até quando os bancos conseguem aguentar esta situação? Bom, em termos gerais do setor bancário. Basicamente, em termos do setor bancário, dizer 2 outras coisas sobre as moratórias que são importantes como prévias e depois uma análise um bocadinho mais precisa sobre o seu final. O primeiro é dizer que Portugal optou por uma solução de enquadramento daquilo que era a resposta à pandemia, que foi uma solução triangulada entre vários intervenientes. Por um lado, as empresas e o seu ajustamento em relação ao emprego via o suporte do layoff, que enfim, ao menos falado, mas se calhar aqui foi mais bem conseguido do ponto de vista de preservação do processo de manutenção de emprego, e os números estão à vista, são bastante melhores do que aqueles que são a média europeia. Um segundo objetivo, que foi naturalmente a menor utilização do Orçamento do Estado nas linhas garantidas de suporte à economia. O resultado está à vista, o nosso déficit não cresceu tanto quanto aquilo que poderia ter crescido, mas isso tem
presença de credibilidade internacional mais positiva. E um terceiro aspecto, que foi o facto de ter utilizado o sistema financeiro, ou pedido ao sistema financeiro, através de um enquadramento global, que fosse ele, digamos assim, a suportar uma boa parte do suporte através de moratórias, e nesse sentido Portugal teve muito mais moratórias do que os países congêneros. Nós tivemos 22% do nosso PIB em moratória, que compara só com o Chipre e com a Hungria, não tem qualquer semelhança em relação a nenhum país, a não ser a Irlanda, mas que teve a 12%, mas neste momento já está a 7%, portanto, quer dizer, não há qualquer semelhança de outros países. Do ponto de vista macroeconómico, ainda no outro dia uma jornalista do Wall Street Journal me ligava muito preocupada com este efeito. Eu dizia-lhe que é completamente indiferente, vamos para uma sociedade como um todo, quem é que está a suportar, digamos assim, os ónus da crise, porque os ónus têm que ser suportados pela totalidade. E o facto de ser suportado até pelo sistema financeiro mais do que noutros países, no caso português nem sequer é negativo para Portugal, dado que isso significa que o sistema financeiro espanhol indiretamente está a suportar uma parte, dado que o nosso sistema financeiro em 30% é espanhol, quer dizer que os espanhóis estão a suportar uma parte, digamos assim, dessa decisão. Portanto, do ponto de vista global do macroeconómico, isto não tem nenhuma dificuldade, nem deve ser visto como um drama. Foi uma opção que foi tomada. É uma opção bem tomada, porque, sendo o sistema financeiro português razoavelmente concentrado, era possível fazer isto com algum controle e com alguma segurança. O segundo aspecto que eu gostava de lhe dizer é que as moratórias foram feitas de acordo com certas regras internacionais que levam essa sim a manter e a preservar a capacidade creditícia dos bancos. Isso é fundamental que aconteça, porque se os bancos perderem a sua capacidade creditícia por classificação em NPL, que parece assim um grande jargão, mas eu acho que os portugueses todos já sabem o que é um bocadinho classificar como crédito, tem dificuldade. O crédito que é dado em moratória, isso era um drama, porque estas empresas depois já não tinham acesso ao crédito e, portanto, nada de pensar que essa seria a solução. Portanto, qualquer solução que encontremos, temos que encontrar de acordo, digamos assim, com as regras europeias, para não haver, digamos assim, nenhum erro disso. O terceiro aspecto, que me parecia o mais importante, e deixe-me dizer isto como introdutório, portanto, para não fugir à sua pergunta, que é muito direta, é dizer-lhe que era fundamental, na minha opinião, uma espécie de batalha semântica, dando a ideia de que a moratória não é eterna. Porque, de outra maneira, nós colocamos este princípio do adiamento como adiamento interno. Portanto, a Rosa compreenderá isso, enfim, o Luís compreenderá isso, porque, enfim, adiar os problemas é sempre qualquer coisa que é razoavelmente atrativo. E, portanto, era fundamental, de alguma maneira, colocarmos uma batalha semântica dizendo que as moratórias não são eternas, elas têm que acabar um dia, porque se nós não enfrentarmos esse drama, temos aqui, como o professor dizia, o professor Carlos dizia, temos aqui o drama que é, enfim, adiamos eternamente um problema. Eu acho que os três objetivos foram atingidos. Agora, precisamos de olhar para as moratórias e dizer o seguinte. Primeiro, é absolutamente central neste momento que olhemos para as moratórias de uma forma integrada. O que significa, basicamente, que olhemos setor a setor, região a região, empresa a empresa e, finalmente, partilha de risco a partilha de risco. Porque, dado que isto é um risco para a totalidade do todo nacional, é normal que se possa partilhar a saída das moratórias num quadro de risco. Risco de capitalização por parte das empresas, risco por parte do Estado em relação a uma parcela disso, risco por parte dos bancos na análise que fazem da sua estrutura de risco. E essa partilha tem que ser assumida. E julgo que os bancos estarão disponíveis, nós estamos disponíveis para isso. Parece-me que aqui também há que distinguir, porque eu sou um gestor que gosto de distinguir aquilo que é essencial daquilo que é acessório. E eu acho que é um bocadinho acessório aquilo que podemos fazer de análise das moratórias individuais, porque as moratórias em crédito à habitação e as moratórias em crédito ao consumo não são particularmente duras para a sociedade portuguesa, como a sociedade portuguesa manteve mais capacidade de emprego do que aquilo que tinha e, simultaneamente, estava a trabalhar com juros muito baixos, a capitalização dos juros não alterou em nada a capacidade de pagamento que os particulares na sua origem têm. Isso aplica-se a todos os particulares? Não. Obviamente aqueles que entraram em desemprego, aqueles que estavam em setores mais fustigados, mas não aos funcionários públicos, não aos reformados, não aos funcionários das grandes empresas, não ao setor automóvel, que continuando a receber os seus rendimentos, têm todas as condições de voltar à normalidade. Do lado do crédito ao consumo, com o devido respeito, acho que é um assunto que os próprios bancos deverão resolver através dos seus próprios mecanismos de apoiar ou não apoiar crédito ao consumo. O crédito ao consumo é revolving permanente. Onde é que se põe o problema? Nas empresas. Exatamente. E as empresas é que merecem esta reflexão. Ora, esta reflexão, na minha opinião, tem dois mecanismos fundamentais. São mecanismos metodológicos e devem ser os dois seguidos. E nós aqui, no Portugal que faz, temos dito muito isso e eu julgo com sucesso. Temos feito um bocadinho de escola com sucesso. Primeiro, o assunto é para resolver agora, não é para resolver em setembro. Isto é, resolver em setembro vai ser resolvido sob os princípios da pressão do imediato e das necessidades. Resolver agora é ponderar adequadamente
como é que se pode partilhar o risco, como é que se pode setorizar os apoios, como é que se pode refletir, não na pressão do momento, mas numa reflexão com o tempo. Segundo objetivo, porquê é que deve ser feito agora? Porque a grande virtude da moratória não foi resolver o problema, porque a moratória não o resolve. O objetivo da moratória foi deixar ao gestor, ao dono da empresa, a capacidade de ele continuar a concentrar-se na empresa e não se preocupar com a dívida. Ora, aquilo que nós conseguimos em março de 2020 com isso, abril e junho de 2020, não podemos estragar agora em março, abril e junho de 2021, levando os nossos empresários a chegar a todo o verão ansiosos, dramatizados com o problema de pagamento dos juros e dos serviços de dívida. Pelo contrário, temos que fazê-lo para que, antes do verão, as pessoas saibam com que contam, reorganizem a sua estrutura. Acho que depois, um bocadinho de negociação na Europa, não da resolução do problema, porque isso nós não vamos conseguir apoio suficiente, porque como já são poucos os países que têm muitas moratórias, portanto não conseguiremos uma solução de exceção. Mas talvez consigamos alguma solução de flexibilidade. Porque os bancos têm a noção de quem são também, caso a caso, os clientes que precisam de mais apoio ou não menos apoio. A verdade é que as moratórias voluntárias começaram antes das moratórias legais. E, portanto, e elas já estão a acabar e, curiosamente, não está a haver drama nenhum. Portanto, quer dizer, tem-se conseguido organizar. É claro que é um bocadinho falso este argumento, porque muitas delas passaram a legais, portanto, não vamos agora dizer que isto significa que vai tudo correr bem. E, portanto, acho que é absolutamente central que todos nós trabalhemos neste princípio metodológico. Se tivermos essa capacidade, eu acho que os bancos são os maiores conhecedores das suas empresas, são aqueles que verão com bons olhos que as suas empresas se preservem e deixemos os incentivos corretos. Do ponto de vista do novo banco, a única coisa que eu lhe disse é que se há sítio onde eu não cedi, e toda a gente conhece isso, se há sítio onde eu não tive nenhuma dúvida em impor, foi que tinha que terminar o meu processo de reestruturação todo, exatamente até dezembro deste ano, exatamente para estar preparado para resolver e para servir o país a partir do próximo ano, deste ano, 2021. E por isso, quando as pessoas me falaram muito, adia o seu problema, veja, neste momento, eu disse, nunca. O banco tem que estar resolvido do seu ponto de vista, dos seus problemas próprios, exatamente para estar em condições de apoiar as empresas, porque de outra maneira não estaria. E nós temos uma responsabilidade adicional, porque somos o banco que tem mais empresas no seu ativo e, portanto, naturalmente, isso é adicional. Eu acho que se todos nós pusemos esta perspectiva de que é uma questão temporal, que devemos ter isto resolvido agora, entre março e abril. Eu diria sempre, não deixes para setembro o que podes fazer em março, já não consigo dizer isto, estou agora a insistir em abril, vamos ver se entre abril e maio temos isto. Temos o Banco de Portugal muito envolvido deste modelo, eu acho que temos todas as capacidades de fazer uma boa solução partilhada de riscos e que, sobretudo, tire ansiedade aos empresários. Porque foi para isso que as moratórias foram feitas, não vamos estragar agora essa retirada da ansiedade. Haverá alguns problemas, seria negativo dizer que não vai haver alguns problemas. Mas os bancos lá estarão para tentar resolver os problemas. Agora, não vamos deixar de apoiar as empresas para depois ter necessidade de apoiar os bancos. É um mau princípio que normalmente dá mau resultado. Gostaria de colocar uma questão que é a seguinte. Há algum trabalho feito sobre as poupanças dos portugueses e de que forma isso pode vir a apoiar as iniciativas empresariais? Eu recordo que em França, creio que as poupanças atingiram 400.300 milhões, mil milhões das poupanças e queria saber se em Portugal alguma coisa está a ser feita e de que forma todas estas verbas que não foram gastas com o confinamento poderão ser, de facto, um apoio, uma mola, de facto, ao desenvolvimento empresarial português. A Portugal Rosa colocou uma questão que é fundamental. Primeiro se nós conhecemos tudo. Quer dizer, nós não fazemos só estas reuniões aqui. Uma das coisas que fazemos, por exemplo, ao nível do novo banco, e julgo que outros bancos nos cheguem nesse aspecto, é que nós já fizemos 2 inquéritos precisos e tivemos 96% em média de respostas a esses inquéritos, entre negócios e empresas, para saber exatamente a perspectiva que cada um dos clientes determina. No nosso caso, nós dividimos, além disso, distinguimos qualquer coisa como 350 setores e subsetores da atividade e distinguimos aquilo que eram setores não afetados relevantemente pela Covid, setores muito afetados pelo Covid
e setores beneficiados pelo Covid também os há, naturalmente. E, portanto, o setor das duas rodas, como podem imaginar, está fortemente beneficiado pelo Covid, do ponto de vista daquilo que foram as procuras. Não tem nada de especial, quer dizer, só para não falar que é o setor médico ou o setor da medicina, para falar outros setores que nada têm a ver com isso. Aliás, tivemos aqui o presidente da associação dizendo, eu às vezes até me sinto mal nestas situações, porque nós estamos a vender bastante mais e com uma procura bastante maior. Também tem outros problemas do ponto de vista de cadeia de valor, etc. Mas, naturalmente, esse não tem. Isto para dizer, basicamente, que nós temos uma análise muito precisa, depois temos uma análise estatística muito ampla, digamos assim, pela divisão dos setores, já com um nível significativo, e uma das questões que deve ser utilizada no sentido da capitalização ou da possibilidade de utilização dessa capitalização é que também está analisado, e muito analisado também pelo Banco de Portugal, o nível de poupança gerado durante este processo, não só nos particulares, mas também nas empresas. Porque os particulares, naturalmente, por falha de oportunidade de gasto, passaram a poupar muito mais, naturalmente. Quer dizer, qualquer um de nós deixou de ir ao restaurante, deixou de ir à atividade cultural, deixou de viajar e, portanto, tudo isso, para as pessoas que não tiveram quebras de rendimento significativas, representou poupança quase forçada, sabemos assim. Não vamos dizer que é poupança forçada. Um dos estudos que neste momento está em cima da mesa e que nós estamos a estudar é qual é a vingança da crise. Já agora, Portela Rosa, todas as crises, o Carlos Andrade sabe isto, porque estudou todas as crises e mais algumas, até algumas que eu nunca pensei que existissem, já sabe, crises do século V. Todas as crises têm uma vingança. Isto é, as pessoas encontram uma mitigação para a crise. E as vinganças são diferentes. E, portanto, uma das questões é qual é a vingança que esta crise vai trazer. Porque esta crise é muito diferente de outras crises, porque sendo uma crise pandémica, é uma crise curta, aparentemente. Porque a imunidade coletiva pode ser atingida pela vacina, de uma forma que não tem nada a ver com as crises da Idade Média, que enfim, duraram 50, 60 anos, as crises pandémicas, e, portanto, tiveram... E mesmo as crises do início do século foram longas. Esta é uma crise curta, portanto, vamos ver... E já tem a resposta para isso? Qual é a vingança? Nós temos estudos neste momento e achamos, eu não quero arriscar, mas achamos que a maior vingança vai se verificar ao nível de consumo. Isto é, que vai haver um aumento explosivo dos modelos de consumo instantâneos. Não consumo duradouro, porque não houve tempo das pessoas precisarem de fazer substituição dos bens de consumo duradouro, que foi o que aconteceu na crise anterior, portanto, aumentaram os automóveis, as máquinas de lavar, mas de consumo instantâneo. Portanto, é provável que o consumo aumente significativamente. Vamos ver, porque nós ainda estamos a estudar pela via digital ou não? Acho sempre muito mais pela via digital, mas não só. Mas a via digital cresceu, quer dizer, o processo de aceleração digital cresceu de forma brutal. E o digital com acento profundo no telemóvel. A título de exemplo, o maior desvio que nós temos no comportamento dos nossos agentes bancários não foi dos balcões para o telemóvel, foi das ATMs para o telemóvel. Isto é uma particularidade, mas para que é interessante as pessoas conhecerem, nós estudamos isto com calma. Mas não me deixe afastar do seu problema. O problema é que temos mesmo poupança nas empresas. Isto é, as empresas pouparam durante este período. Pouparam, por vezes, porque tiveram linhas de que não precisavam e usaram-nas para a proteção da sua liquidez. Era uma inevitabilidade. Não me parece que isso fosse má para a economia. Há muita gente que fez esta crítica, mas é uma crítica a quente, se nós olharmos para a economia como um todo. Era inevitável quase, e nós sentimos isso, digamos assim, nos fluxos dos depósitos. Portanto, uma das coisas que as minhas equipes, eu tenho aqui a minha equipe toda a ouvir o que estou a dizer, portanto, uma das coisas que as minhas equipes estão a fazer uma análise é exatamente a capacidade que esta poupança pode trazer do ponto de vista de reestruturações, do ponto de vista de consolidações, do ponto de vista de capitalizações que possam levar, digamos, a uma repartição estruturalmente mais justa. Vamos deixar de fora qualquer tentativa, digamos assim, de impostos sobre património, porque nenhum de nós, com certeza, é muito favorável ao aumento de impostos. Ainda que às vezes eles aconteçam, mas enfim. Mas, portanto, isso está bastante trabalhado. O Banco de Portugal tem um estudo muito profundo, está a estudar muito profundamente o efeito dos depósitos. Portanto, eu julgo que aí estamos muito bem preparados, a equipe do Banco de Portugal é muito competente e acho que os bancos também já fizeram o seu trabalho nesse sentido. Eu acho que eu gosto de dizer só aos meus colegas de painel que a banca portuguesa tem uma vantagem que vocês também têm, é que todos nós somos especialistas em crises. E isso é uma vantagem que parece que não é particularmente importante, é que dá-nos um certo ar normal a conseguir falar destes assuntos, que naturalmente no caso a caso das nossas empresas, dos nossos bancos, às vezes são assuntos muito duros, mas a verdade é que tornámos-nos mais resilientes, por isso o plano de resiliência aplica-se facilmente, digamos assim, neste sentido.
Carlos Rodrigues, somos mesmo um povo de crise? Nos últimos tempos, sim. Nos últimos, vou falar até em décadas. Eu penso que, quer dizer, eu falo muito pelo conheço desde logo na minha atividade, mas também como uma pessoa minimamente informada, não é? E com franqueza, eu acho que desde o início deste século, nós, mais setorialmente ou menos setorialmente, estamos em crise. Não é? Mais afirmativa, mais sentida ou mais mitigada, mais não tão apropriada pela regional das pessoas, mas digamos que as dificuldades grandes sentidas por parte das instituições, por parte das empresas, por parte dos setores bancários e outros, não é? Eu penso que há muitos anos, há décadas, que nós vimos paulatinamente a ser obrigados a muita contenção. O primeiro-ministro António Costa disse que toda a gente foi ouvida nesta questão do plano de recuperação. Luís Ceia, revê-se neste plano de recuperação? Digamos que todos demos contributos, portanto, obviamente, se foram ouvidos ou não, depois, mas pelo que vejo, acho que o plano foi bem escrutinado. Portanto, não é por aí que eu penso que ele falhará. Portanto, agora vamos ver a implementação, portanto, a execução. Portanto, isso depois é outra coisa. Portanto, nós normalmente nessa área da execução falhamos. Portanto, e espero que desta vez, com um prejuízo enorme para o país, portanto, e neste caso em particular para as empresas, esperemos que de facto o rigor, portanto, e o escrutínio que houve no planeamento e na apresentação e discussão pública do plano, que também o haja agora, depois na execução, em tudo o que seja, portanto, vertido e para que seja um processo transparente, portanto, e que de facto haja uma medição de indicadores daquilo que foi o resultado do dinheiro que vai vir aí da tal bazuca. Portela Rosa, o Alto Minho revê-se neste plano de recuperação? Eu penso que sim. O problema, penso que de todos, é um bocado, de certa forma, e perdoa-me a expressão, é as capelas que se vão aparecerem no meio. E essas capelas, muitas vezes, fazem com que as coisas não cheguem ao terreno. Há muita burocracia, muito problema, muitos atrasos, e tudo isso vai contrariar qual é a ambição de todos nós, não é? Esse medo está latente, de facto. Armando Fontainhas, como é que vê esta questão do plano de recuperação? Bem, eu sou um bocadinho cético quanto ao tempo de implementação, que me parece curto. Nós a executar somos portugueses, somos um bocadinho lentos a executar e dá-me a ideia que o tempo previsto será um bocado limitado. Quanto ao resto, eu concordo plenamente com o que foi dito pelos meus colegas. O plano em si, penso que é um plano bom. Ainda assim, se tivesse na repartição mais verbas afetas ao setor empresarial e menos ao Estado, eu era favorável. E também afetar o máximo de verbas à simplificação e à desburocratização do Estado. Nós temos um Estado, para além de grande e caro, é complicado para as empresas. Um processo simples de exportação de vinho, uma coisa que devia ser simples, que era meter as caixas de vinho no contentor, selar o contentor e mandá-lo para o barco. Eu penso que isto é uma coisa simples e fácil. Tem uma barbaridade de documentos, de impressos, de papéis, na verdadeira seção do termo, que acho que no século XXI isso é que tem que ser mitigado, isso é que tem que ser eliminado completamente, e o plano de recuperação acho que deve usar muitas verbas para isso, para simplificar o Estado. Não é para criar mais plataformas digitais de difícil acesso que duplicam o que já existe em papel e que depois temos em papel e no digital. Para isso não serve para nada. Para simplificar, criar plataformas sim, criar outros meios de informação e de trabalho com o Estado, mas simplificar. As empresas precisamos de processos simples, ágeis, expeditos. E eu acho que é isso que o nosso Governo tem que fazer, dar-nos simplificação administrativa e burocrática. No fundo, é colocar em execução o que está no plano de recuperação, que é uma aposta na modernização do Estado, penso eu também. Sim, não é? se concretizar essa parte, sim, será muito bom. Eu sou sempre um bocado cético em relação, muitas vezes, à modernização e à simplificação. Se na parte fiscal está muito bem conseguida, hoje em dia, a interação com a autoridade tributária é facílima, todos nós temos o IRS de modo expedito, é muito fácil. Noutras partes do Estado ainda é muito burocrático e complicado. Acho que o Estado como um todo podia aprender o que a administração fiscal está a fazer e de bem,
e replicá-lo, que acho que era uma mais-valia para o país. Nós precisamos muitas vezes que o Estado não seja um entrave, que o Estado que ajude, mas mais do que ajude, que não seja um entrave, que não estorbe, por assim dizer. Não é? É o que nós precisamos mais, é que nos facilitem a vida no dia-a-dia, que quem quer fazer exportações, quem quer fazer negócio, quem quer licenciar uma empresa, quem quer fazer um novo projeto, às vezes está licenças, pedidos, formulários, imenso tempo. Nós precisamos de processos mais expeditos, mais simples, e acho que aí todo o dinheiro do programa de recuperação que for gasto aí é bom investimento. Todo o dinheiro que for gasto em criar infraestruturas e estruturas do Estado, que depois têm que ter muita manutenção, que depois vão criar despesa, para mim é um mau investimento. Se o plano é usado para criar mais Estado, mais peso do Estado, é um mau investimento. Luís Ceia, a Espanha está a utilizar deste plano de recuperação todo o máximo que pode pedir emprestado. Portugal não foi por essa via, embora o Primeiro-Ministro tenha dito que vai utilizar 30% dos 12 mil milhões que pode pedir emprestado para ajudar as empresas. Concorda com esta estratégia? É assim, nós, como representantes das empresas, queríamos, obviamente, que houvesse maior participação nas empresas e, aliás, isso foi reclamado por muita gente ligada ao setor empresarial. Portanto, que o plano deveria ter um reforço mais substancial de verbas. Aliás, julgo que o Primeiro-Ministro veio anunciar isso ontem, que há essa possibilidade, portanto, de o valor praticamente dobrar, portanto nessa situação dos empréstimos. Agora, obviamente que também percebo o que disse o Dr. António Ramalho, portanto, a questão da dívida pública, portanto, obviamente nós temos ali um ponto que é um calcanhar daquilo tremendo que temos para a nossa imagem, portanto, no espectro europeu e, obviamente, também daí a consequência depois que temos tudo da questão da negociação dos empréstimos, essas coisas todas. E, obviamente, reconheço que há aqui um trabalho feito e que temos que arranjar aqui um equilíbrio, como em tudo na vida, no sentido portanto, o lençol é curto, não é? Portanto, nós temos que arranjar aqui, e nisso eu acho que os portugueses temos essa capacidade, portanto, de arranjar aqui uma situação que, no fundo, vá contemporizar as duas situações, ou seja, de facto, precisamos de mais dinheiro. Todos reconhecemos que sim, devíamos ir mais longe, mas, por outro lado, também se não vamos agravar a outra situação, portanto, nomeadamente a nossa imagem externa, com as consequências que depois tem no curto, médio e longo prazo, eu diria, portanto, infinitamente na questão da dívida pública e das consequências que ela tem. Portela Rosa, o plano de recuperação também faz um zoom muito aproximado em relação às energias renováveis, às alterações climáticas. A área das pescas está preparada para essa revolução? A área das pescas está, mas a verba que está prevista para as pescas é de facto ridícula. Creio que são cerca de 21 milhões de euros. Portanto, não vejo bem o que é que a gente poderá fazer com tudo isso. Quando a necessidade da inovação é enorme, não é? Nós temos que ter embarcações, como é que é dizer, que deslizem melhor, temos que ter motores que consumam menos, que poluam menos. Nós necessitamos ali, de facto, de um olhar diferente para este setor da pesca, porque, de facto, tem sido deixado um bocado, ou melhor, tem sido sempre deixado ao abandono. E penso que aí seria necessário, de facto, a área da inovação tem que olhar um bocado para isso. Os politécnicos e a universidade, toda essa investigação tem que se desenvolver de uma forma diferente e ter um olhar diferente, de facto, para isto. Como também tem que se olhar para todas as outras coisas que estão ligadas ao mar e que têm que ter impactos. Eu há momentos dizia, após a nossa entrada na União Europeia, o que é que nós vimos construir? Uma enormidade de hectares, de estações de tratamento. Outrora, a maior parte era toda fossas céticas e sumidouros, e muito bem tiveram que se lançar isso nos exutores e na ligação ao saneamento para as hectares. Mas neste período da nossa entrada na União Europeia, o que é que nós assistimos? Assistimos ao aparecimento, por exemplo, de algumas grandes superfícies que tinham, há momentos falava disto, tínhamos uma alazinha com algumas embalagens de alguns produtos. Hoje, se eu perguntar a cada um dos portugueses quantas embalagens tem na casa de banho, ou que tem debaixo do lava-louça ou na lavandaria, são produtos altamente agressivos que estamos a lançar para o mar. E, portanto, as hectares não filtram nada,
a investigação não se tem dedicado a trabalhar na construção de filtros capazes de separar e não deixar estes lançamentos no mar que têm as consequências ali junto à costa, e essa costa são as maternidades, são os locais de desova da maioria da nossa pesca e de todos os peixes que nós comemos, e, portanto, a investigação aqui tem que trabalhar de uma forma imensa. Nós não podemos continuar. Nós temos acesso numa drogaria, como eu dizia, a comprar 10 ou 20 litros de ácido sulfúrico e ninguém quer saber para onde ele vai, não é? E tudo isto, há aqui todo um... Eu há dias até ia para uma reunião para Bruxelas e até apanhei uma multa que não vi um radar, porque me veio uma coisa à cabeça: todos os milhares de toneladas de borracha dos automóveis que é gasto nas autoestradas não tem nenhuma recuperação e vai pelas águas pluviais, aquelas micropartículas são todas mandadas para o mar, elas acabam no mar e não há nenhum sistema de recolha, pelo menos das estradas e das autoestradas, de que possa recolher essas águas para que essas águas pluviais possam ser tratadas antes de ser lançadas. E, portanto, para dizer isto aqui, há um desafio enorme da criação de emprego e de inovação que todos temos que pensar em refletir e trabalhar. A mesma coisa acontece na investigação para estes produtos que nós utilizamos em casa, que devem alguns institutos portugueses ou ibéricos ou até com os franceses, para que se crie um logotipo que possa ser colocado em todas as embalagens que nós utilizamos em casa e que sejam amigas do ambiente. Para isso é necessário que todos estes organismos, todos estes institutos, definam parâmetros para saber quais os produtos que poderão levar. Portanto, há aqui uma necessidade imensa de investigação, de criação de emprego e que vai ter que ser o futuro obrigatoriamente. Nós não podemos, eu tenho dito muitas vezes, porque é que toda a gente que toma banho, quando lava a cabeça, mete 2 vezes shampoo? Uma vez lava, a segunda faz cair o cabelo, mas toda a gente mete 2 vezes shampoo na cabeça. Portanto, é este trabalho que tem que ser feito e tem que ser feito a partir das escolas. Eu perguntava-lhe também, tem a ver com... Toda a gente fala que o mar é o futuro de Portugal, mas na prática isso acontece? O mar pode ser o futuro de Portugal, mas eu também acho que as coisas... Como lhe disse, nós temos bem balizado quais são as áreas a que podemos chamar a economia azul neste momento. Toda a perspectiva que se pode pensar no mar, nós temos que começar a montante. Tudo o que eu acabo de explicar, nós estamos de facto a destruir o mar, não é? Nós não podemos continuar com este ritmo de agressão. Todos nós temos que começar nas escolas e nas escolas primárias, de facto, a trabalhar para que todos tenhamos um comportamento de defesa dos oceanos, porque os oceanos, aqui a pouco, como é que eu lhe hei de explicar? Nós temos uma frota que são os barcos palangreiros, como falei há bocado, mas tem cotas para pescar 1 mês ou 2. Portanto, este problema dos recursos, que nós estamos diariamente a afetar com os nossos comportamentos, a continuar, tudo isto vai acabar, todos os oceanos vão ficar sem seres vivos. Nós não podemos continuar assim e, portanto, há de facto uma necessidade de se olhar para esse mundo e para esses oceanos que têm de facto muito para dar. Mas esta questão das energias renováveis, esta questão dos transportes marítimos, esta questão até nos portos da instalação de cais para cruzeiros em função das dimensões de cada porto. Tudo isto são desafios que têm pensado. As linhas de água, por exemplo, eu tenho falado muitas vezes no Rio Minho. O Rio Minho é outrora mais navegável. Nós, neste momento, temos que ter a capacidade de balizar um canal de navegação do Rio Minho, fazer cruzeiros no Rio Minho. Eu tenho até dito que outrora havia uma embarcação da Marinha que fiscalizava ali a fronteira, que era uma embarcação a roldanas,
cujo modelo está no Museu da Marinha em Lisboa. Construir uma unidade destas para fazer cruzeiros, a sair de Caminhas, chegar a parar em Cerveira, ver a parte cultural, a parte gastronómica ali de Cerveira, chegar a Valença, toda a visita às muralhas e criar uma estrutura onde estivessem representados todos os vinhos verdes da região. E Valença porquê? Porque Valença tem a fronteira, o grande circuito de movimento de pessoas passam por ali e nós podemos ter ali uma expansão enorme, uma criação de riqueza enorme. Mas é de facto necessário que esta bazuca, que penso eu que será muito inferior à disponibilidade da poupança dos portugueses, penso eu que poderá certamente apoiar estas iniciativas, mas tem que haver também esta iniciativa regional, esta vontade regional, esta vontade do Alto Minho, de facto, de querer fazer coisas, de ir mais além, e olhar para além do horizonte, porque caso contrário não chegaremos lá. Muito obrigado. Armando Fontainhas, o sistema bancário, há pouco falámos das moratórias, mas no seu geral, o sistema bancário está a responder às empresas? Eu penso que sim. Penso que o sistema bancário está a responder às necessidades das empresas neste momento, com as moratórias, com todo tipo de apoios. Eu penso que da parte do sistema bancário não tenha havido entraves ao funcionamento das empresas. Da ADEGA, de outras empresas que eu acompanho, não tenho visto neste período qualquer entrave por parte do sistema. No fundo, o que eu pergunto é se os produtos que oferecem estão dentro do que as empresas necessitam ou precisam. Penso que sim. Penso que os produtos bancários neste momento estão dentro das necessidades das empresas. Hoje em dia a banca tem uma série enorme de produtos, de tudo mesmo, não é? De créditos, de seguros, de factorings, de seguros de crédito, uma série de coisas, não é? Tem um leque variadíssimo e eu, pelo acompanhamento que tenho dos gestores, estou plenamente satisfeito e penso que está a funcionar bem. Que não é por falta de apoio bancário que as empresas neste momento terão problemas, acho que está a correr bem. Luís Ceia, o problema da capitalização das empresas, e fala-se que, por exemplo, nestas empresas que têm moratórias, algumas são zumbi, não é? Pergunta difícil. Vamos lá ver. O que aconteceu, fazendo aqui um bocadinho de história em relação também ao que disse o Armando Fontainhas, portanto, havia aqui há uns anos alguma dificuldade no relacionamento entre a banca e as empresas. Portanto, e o que víamos quando ouvíamos, portanto, os gestores bancários, e eu ouvi várias vezes alguns, portanto, era no sentido, nós temos muito dinheiro disponível. E depois diz, mas as empresas não vêm cá buscar. Portanto, ou seja, não havia aqui um ponto de encontro entre a oferta e a procura, por razões várias, mas reconheço que nos últimos anos, particularmente nos últimos 2, houve um ajuste da banca comercial muito em direção àquilo que são as necessidades reais das empresas. E daí, ouvirmos testemunhos reais, de facto, essas necessidades têm sido, de alguma maneira, portanto, resolvidas, portanto, e ajustadas. Portanto, isso foi um passo que demos aqui enorme, no sentido de ir de encontro àquilo que são as necessidades reais das empresas e aquilo que a banca colocava, portanto, no mercado à disponibilização das empresas. Em relação a esta questão das moratórias, pois todos sabemos que, e como disse o Dr. António Ramalho, obviamente temos aqui realidades muito diferentes. Portanto, temos que as tratar de forma diferente. Há setores e setores, há regiões e regiões, há situações e situações. Ou seja, eu diria que, não direndo aquilo que é recorrente, cada caso é um caso, mas estamos muito próximos de uma situação dessas. Portanto, não podemos tomar a nuvem pelo todo, portanto, ou seja, temos que olhar para as coisas, portanto, de uma forma cirúrgica, portanto, de um tratamento mais de proximidade e perceber cada realidade em concreto. Eu perguntava em relação à descapitalização das empresas no geral, não é? Se acha que isso é um problema aqui no Alto Minho ou... Esse é um problema real das empresas, portanto, nós, e obviamente que esta questão das moratórias e tudo isto veio tornar mais premente ainda, portanto, nós precisamos de injeção de dinheiro nas empresas, isto é um discurso recorrente de qualquer dirigente associativo empresarial, portanto, fica-nos bem, mas não é só ficar bem, é uma necessidade premente que as empresas têm, obviamente, de ter, portanto, liquidez para resolver os seus compromissos. Nós há muito que assistimos, inclusive na outra crise anterior que tivemos,
que havia, de facto, por exemplo, empresas que tinham encomendas enormes e, portanto, acabavam por fechar por não ter capacidade financeira para adquirir as matérias-primas. Quantas vezes isso aconteceu, não é? Portanto, espelhamos que isso agora não venha a acontecer. Vamos ver como é que este fenómeno, tanto agora da resolução das moratórias, também vai acontecer, porque podemos ter aqui, portanto, isso é que é grave para a economia, é termos empresas que são boas, tecnicamente viáveis, portanto, com produtos inovadores que podem deitar fora todo um percurso de anos, portanto, e que pode ser deitado fora, portanto, num mês ou dois. Portanto, isso é que nós devemos evitar e aí é que apelamos à sensibilidade da banca e dos decisores, no sentido de que considerarem cada caso como um caso, assim se pode dizer, porque há, de facto, empresas boas que podem atravessar dificuldades pontuais resultantes, portanto, deste processo que todos acabamos de viver, ou estamos a viver ainda. Sim, senhor, estamos a terminar este webinar. Eu não sei se querem fazer uma última intervenção, algum dos senhores. António Ramalho. Sim, enfim, só porque agora falamos nesta parte final, eu também acho que a banca, quanto menos fala, é sinal que está a trabalhar melhor e, portanto, isso é bom sinal. É sinal que dentro deste caso e dentro desta crise foi chamada, e nós lembremos-nos que na última crise fomos parcela do problema e nesta crise é inegável que somos parte da solução e, portanto, só isso é uma diferença. Isso não deve descurar, digamos assim, esta questão que foi agora colocada, que nós temos, digamos assim, diferentes situações de risco. A banca compra e vende risco e, portanto, tem de ter toda a cautela na sua gestão. Naturalmente, temos setores bons que estão em risco. O setor do turismo é um exemplo disso, quer dizer, do turismo imobiliário é um exemplo disto. É um setor muitíssimo bom, até estruturalmente bem capitalizado, não é um setor mal capitalizado e, no entanto, é um setor que está como setor em risco. Depois haverá empresas e regiões que têm mais riscos que outras e eu acho que muito desse trabalho a banca pode o fazer, digamos assim, com a granularidade natural que ela tem. E eu concordo inteiramente com o Luís Cheia, que é esse o desafio que nós temos. Eu acho que isto nunca descura o desafio central, que é o desafio de preservarmos a nossa credibilidade internacional, porque foi a falta da nossa credibilidade internacional em 2012, 2013 que transformou, digamos, todo o problema em enorme problema. Tínhamos uma espécie de bola de neve de problema, porque os bancos não tinham credibilidade devido ao seu excesso de endividamento exterior, o Estado português não tinha credibilidade porque tinha excesso de endividamento exterior, e tiveram que ser as empresas e os particulares a resolver o problema da crise. Os particulares, primeiro que toda a gente, foram os primeiros a reduzir o endividamento. É notável a redução de endividamento e os sinais de redução de endividamento das famílias portuguesas. Eu até digo por graça que foi a altura em que as senhoras, as donas de casas, tomaram conta das poupanças familiares e, nessa altura, toda a gente começou a reduzir a sua poupança. O segundo aspecto é que as empresas vieram mais tarde, mas vieram, e vieram muito primeiro do que o setor do Estado, naturalmente, do que o setor público, e a verdade é que o trabalho de capitalização das empresas é inegavelmente bem sucedido até 2019. E, portanto, não vamos negar que a pandemia nos apanhou numa situação que mais 1 ano ou 2 anos nós teríamos um nível de capitalização das empresas muito próximos da média europeia. Ela estava a subir verdadeiramente. Os bancos até começavam um bocadinho nesta história de se queixar que afinal emprestavam pouco, porque tinham mais para emprestar e as empresas já estavam mais capitalizadas. Já havia mais clientes como o Armando Fontainha satisfeitos por não precisarem de crédito bancário e, portanto, objetivamente, nós ficamos mais satisfeitos, podemos oferecer isso, mas é muito importante que a banca portuguesa, entretanto, ganhe uma credibilidade de características internacionais que nós precisamos de criar rapidamente e que estamos a fazê-lo intensamente e que às vezes pessoas que degradam a imagem do setor financeiro esquecem. Porque o grande desafio de Portugal vai ser a continuação da sua internacionalização agora interrompida. A internacionalização do seu projeto de turismo, a internacionalização das suas empresas, porque foi a internacionalização das suas empresas e a capacidade, e aqui o Alto Minho é um exemplo disso, que permitiu capturar mercados distintos e, capturando mercados distintos, começou, digamos assim, a criar valor adicional. O exemplo dessa capacidade, eu costumo dizer, está nas universidades portuguesas, porque as universidades portuguesas tinham um problema conjuntural, que era obviamente as dificuldades e os cortes orçamentais que eram sujeitos, mas tinham um problema estrutural muito maior do que esse. É que tinham uma redução demográfica que as iria afetar definitivamente. E a verdade é que todas elas se internacionalizaram. E internacionalizaram-se empresas que falavam português, que era uma língua razoavelmente pouco falada ainda assim, e que, enfim, tinham um conjunto de países que eram destinatários. Hoje em dia nós temos 30, 40 nacionalidades em cada politécnica, em cada universidade. E isto passa despercebido, dá a sensação que ninguém fez nada. E a verdade é que esta foi a resposta. Então, estamos a falar de uma resposta empresarial, estamos a falar de uma resposta tipicamente empresarial de um setor que é um setor, ainda por cima do Estado, não é um setor, digamos assim, de incidência do Estado, e que teve capacidade de resposta instantânea. Portanto, eu julgo
que este é o passo seguinte que a banca portuguesa tem. É pensar como é que, mantendo-se portuguesa, ainda com capitais estrangeiros, mas mantendo-se portuguesa e com a sua gestão em Portugal, pode ter capacidade de internacionalizar a sua resposta, porque a economia portuguesa vai precisar cada vez mais de ter garantias, de ter trade finance, de ter atividade, digamos assim, com o exterior, para poder fazer estas vendas com um nível de garantia própria. E eu acho que esse é o grande desafio. O desafio não vai ser ter crédito ou não ter crédito, porque aí temos sempre a divergência, que é tudo o que é boa empresa vai ter crédito, e aquelas que tiverem alguma crítica são aquelas que a banca tem algumas dúvidas de risco, e, portanto, é normal que assim aconteça. Eu acho que as moratórias vai ser um primeiro desafio, mas vai ser um desafio quer para a banca, quer para o Estado, quer para as empresas, porque era fundamental que acabasse bem uma história que começou melhor. E nunca ninguém agradeceu à banca, ainda bem. É um silêncio ensurdecedor, mas ainda bem. Mas a verdade é que esta capacidade de pôr 22% do PIB e, enfim, no nosso caso, 25% dos nossos ativos em moratória e estarmos confortáveis a estudá-las para sairmos daqui bem, era de facto a melhor prova de que em momentos difíceis a banca é uma solução e nunca é um problema. E por isso, eu acho que nos devemos focar nisso. O resto são detalhes. Sim, senhor. Olha, muito obrigado pela vossa presença, em nome do Grupo Global Média e do Novo Banco. E voltamos a encontrar, então, no dia 6 de maio, em Viseu.